inclinações e quiserem descrever o movimento dessa membrana, vocês vão ter que aplicar o quê? A segunda lei de Newton para cada elemento da membrana. Vocês não vão fazer para cada um, porque são infinitos. Vocês vão fazer para um genérico, como nós fizemos para a corda vibrante. Se vocês pegarem um elemento genérico, agora é um elemento de área. Na corda vibrante, era um ΔMzinho que estava num pedacinho da corda. Agora, nessa membrana, é um elemento de área que tem. Isso aqui seria um elemento lá da membrana vibrante. Vocês têm lá os eixos C, X, Y. Isso aqui está super exagerado. Então, esse carinha aqui tem um certo ΔM, que é sigma ΔX ΔY. Novamente, vocês vão supor pequenas inclinações, coisas do tipo. Esse cara, para cada ponto, vocês têm uma coisa assim, ó. Pegando a membrana como um todo. Para cada ponto x, y aqui, você tem uma certa altura, que é um z daquele x, y no tempo t. Antes nós tínhamos, para cada x do eixo x, tínhamos a altura daquele ponto da corda, era o y de xt. Agora, como eu tenho uma membrana, para cada posição x, y aqui, eu tenho uma altura, eu chamei de z, associado àquele ponto x, y da membrana no tempo t. E esse carinha aqui seria um elementozinho aqui de área da membrana, que eu faria F do LMA. Assim como na corda vibrante, para fazer o F do LMA, eu peguei a força que esse cara da corda à direita do elemento faz nele, e a força da corda que está à esquerda do elemento faz sobre ele. Aqui, eu teria que pegar força de quem está do lado de cá, de lá e de lá. Isso vai envolver, em vez de envolver a tensão na corda, vai envolver uma coisa que se chama de tensão superficial ali naquela membrana, que é força por unidade de comprimento. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é, se fizerem F igual a LA, assim como fizeram na corda, vão chegar numa equação diferencial. E a equação diferencial é essa aqui, que é que todo mundo esperava. Todo mundo vai dizer, isso mesmo. Se eu tivesse que chutar na prova, se você não fosse descontar errado pela certa, eu chutaria o que você vai escrever agora. Que é o seguinte. Então, da segunda lei, mostra-se que a equação diferencial é essa daqui, ó. O deve ser y de xt é z de xyt. Tem derivada segunda do x, tem derivada segunda com y. E tem menos 1 sobre o cara que tem dimensão de velocidade, derivada segunda em relação a t, igual a zero. Isso não seria o chute de vocês? Antes a gente tinha isso. O z é o que eu chamei de y. Agora a gente tem isso. E eu estou dizendo, se fizer FLA, sai isso daqui. Nesse exemplo, a velocidade vai ficar sendo raiz de o que eu vou chamar de S sobre sigma. S é chamado de tensão superficial ali na membrana, e o sigma é a letra que a gente usa para densidade superficial de massa. Então simplesmente acreditem que se fizer F vai virar, sai essa equação daqui. E esse cara vai ser a velocidade de propagação das ondas nesse meio aí. A velocidade dos pontos do meio, qual seria nesse caso? As partículas, os elementos da membrana, está tocando lá um tamborim ou mexendo na rolha de sabão, pequenas inclinações, elas só se movem em que direção? Vertical. Só na direção? Vertical. Z. Qual seria a velocidade delas?
ser intervalo tempo, velocidade, taxa de variação temporal da posição. É tudo idêntico, só ganhou uma dimensão a mais. E aí o que eu chamava de y do xp, agora o y está aqui embaixo, entendeu? O c é a função de x, y e t, tá vendo? Bom, isso em 2 dimensões. Em 3 dimensões, e agora vamos precisar modificar as letras aí. Em 3 dimensões, então agora vocês vão falar, peraí, mas que onda você está pensando em 3 dimensões? Uma coisa é uma corda vibrante, o y é uma função de xt. Na membrana o c é função de xy. Agora vai ter alguma coisa que é função de x, y e z. Eu vou usar outra letra. Eu já deveria estar usando outra letra desde o início. Talvez para não confundir agora. Em vez de y de xt, eu já podia estar usando a letra que eu vou usar agora. Psi de xt. Psi seria a altura na forma vibrante. Seria a altura, seria psi de x, y, t na membrana, que vai ser a função de x, y, c e t em 3 dimensões. Então vocês vão falar, mas que onda que você está pensando aí? Por exemplo, eu posso ter ondas sonoras. Ondas sonoras se propagam em 3 dimensões, certo? Eu já falei que onda sonora está ligado com... Você pode descrever a onda sonora de diversas maneiras. Porque quando eu estou falando aqui, eu estou provocando movimento nas moléculas e o meu psi pode estar associado a esse movimento das moléculas. Mas ele pode estar associado também com o seguinte: antes de eu falar, existe a pressão atmosférica aqui. Quando eu falo, eu perturbei essas moléculas, provocando algum movimento. O movimento das moléculas faz com que se aglomerem mais moléculas de uma região do que em outra. Isso aumenta a densidade e, por sua vez, tendo um gradiente de densidade, vai provocar uma pressão. Então, quando eu falo, tem uma onda que vai até o ouvido de vocês, que pode ser descrita como uma onda de pressão, ou uma onda de densidade, ou uma onda associada ao movimento. A do movimento é mais chata de analisar, porque ela se propaga na direção do movimento, ocorre na direção de propagação da onda. A onda sonora é uma onda dita longitudinal. Tá? Mas se vocês quiserem pensar como sendo o psi que eu vou escrever agora o seguinte: o psi tem a função de x, y, z e t. Ele pode ser, por exemplo, quanto que a pressão variou da pressão atmosférica. Não tinha pressão atmosférica, ninguém estava falando, estava um pouquinho equilíbrio. Aí vem alguém, fala um pouquinho, houve uma perturbação, e essa perturbação se propaga. E ela aumenta e diminui a pressão atmosférica. E isso vai se propagar até o ouvido de vocês, até outros lugares também. Essa variação de pressão pode ser esse psi. Quer dizer, esse psi pode ser variação de pressão, ou seja, é a pressão do ponto x, y, z e t menos a pressão de equilíbrio. É quanto variou em relação à pressão de equilíbrio. Pode ser também a variação de densidade, ou seja, é um ρ, densidade volular do ar, que era a função de x, y, z e t, que agora, num dado ponto no espaço e num instante de tempo, quando eu falo, essa perturbação ao chegar aqui, ela altera, porque tem rarefações e compressões do ar. Isso faz com que o ρ varie. E esse meu psi pode estar sendo isso. Para cada ponto espaço caracterizado por essa trinca de coordenadas x, y, z, num dado instante de tempo t, eu pergunto: como é que está a pressão ali? Ah, ainda está atmosférica.
ainda está atmosférica. De repente, e não, cara, ela ficou um pouco maior, um pouco menor, um pouco maior, um pouco menor, porque chegou uma perturbação ali. Essa perturbação chega no ouvido de vocês e é decodificada lá de uma certa maneira, certo? Então, se para mim, por exemplo, pode ser, por enquanto, variação de pressão ou variação de densidade. Ou pode até estar associado ao movimento também das moléculas. Mas já, esse psi, sabe o que ele vai querer dizer para a gente? Componente X, Y, Z do campo elétrico ou componente X, Y, Z do campo magnético. Só que eu estou indo aos poucos, porque onda já é difícil. Ondas em 3 dimensões já complica. E ainda são ondas escalares. Depois eu vou complicar mais ainda, que é a onda eletromagnética, que são quantidades vetoriais que vão se propagar no espaço e no tempo, tá certo? Bom, qual seria o chute para a equação de onda em 3 dimensões? É só olhar para lá e escrever isso aqui. Então, a equação de onda é isso daqui, ó. Derrom 2 psi, derrom x2, mais derrom 2 psi, derrom y2, mais derrom 2 psi, derrom z2, menos 1 sobre d2, derrom psi, derrom 2 psi, derrom d2, igual a 0. Isso que está aqui está associado com o meio, depende do meio. Depende do meio. No caso do som, se eu não me engano, isso aí é raiz de P sobre ρ0. P é o chamado módulo volumérico, que tem a ver com como é que o ar, como é que aquele meio se varia o seu, quão elástico esse cara é. O ρ0 seria a densidade volumátrica líquida do meio. E esse P depende do processo. Se é um processo adiabático, se é um processo isotérmico, enfim. Bom, mas eu estou agora já em 3 dimensões. Só uma pequena observação aqui. Notem o seguinte, que esse cara ele pode ser escrito da seguinte maneira. Ele pode ser escrito como divergente do gradiente de psi. Olha só, quanto é div do grade de psi? Ora, é div do grade de psi. Quem é o grade de psi? Qual é o gradiente de psi? Derrom psi, derrom x, x chapéu, mais derrom psi, derrom y, y chapéu, mais derrom psi, derrom z, z chapéu, certo? Isso não é o gradiente de psi. E o que é divergente de um campo vetorial? É pegar derrom x de quem? Da componente x do cara, mais derrom y da componente y do cara, mais derrom z da componente z do cara, não é isso? Div de f é derrom fx, derrom x, mais derrom y, mais derrom fz, derrom z. Ah, mas o f é o grade de psi. Tá bom, qual o problema? Pega a componente x do grade de psi e taca o derrom x nele. Pega a componente y do grade de psi, taca o derrom y nele e soma. Caramba, mas aí eu vou obter exatamente o que estava em cima. Certo? Derivada segunda em relação a x, derivada segunda em relação a y, derivada segunda em relação a z. Ou seja, isso que está aqui pode ser escrito como divergente do gradiente de psi. Isso aparece tanto em física, gente, tanto, que ganha um nome. Div do grade ganha um nome. Como tem nabla e nabla, o
o nabo aparecer duas vezes. Então é comum o pessoal escrever assim, ó, nábula 2, como se fosse um nábula ao quadrado, do psi. Ok? De modo que a equação de onda em 3 dimensões pode ser escrita de uma maneira compacta, muito bacana, que é nábula 2 de psi menos 1 sobre V2, derrou 2 de psi, derrou V2 igual a 0. E esse nábula 2 ganha o nome de Laplaciano. Então, a gente vai escrever a equação de onda. Isso é só notação, não tem nada de novo. É uma notação compacta. Então, a gente vai escrever, reescrevemos, então, a equação de onda na forma nábula 2 de psi menos 1 sobre V2 derrom 2 de psi derrom V2 igual a 0. Isso que está aqui se chama Laplaciano de psi. É assim que se lê, ok? Lá na eletrostática, só um parênteses aqui, a gente tinha div de E igual a ρ sobre epsilon zero, certo? Isso é a equação lei de Gauss na eletrostática. Mas o E, ele é menos grade de V, lembram disso? E é menos grade do potencial. Se você joga isso aqui em cima, o que é que fica? Laplaciano. Div do grade é Laplaciano. Então fica nábula 2 de V igual a menos ρ sobre epsilon zero. Essa é a famosa equação de Poisson. E se ela estiver numa região onde isso aqui é zero, ela cai na equação de Laplace. E em eletrostática, em vez de trabalhar com um vetor, que é mais complicado, é muito mais fácil trabalhar com o escalar. Então, se vocês forem trabalhar em eletrostática, direto vocês vão sempre ficar vendo essa equação. É a equação de Poisson que tem que ser resolvida. Uma vez obtido o potencial, você vem para cá e tem campo. É assim que se trabalha em eletrostática. Claro que usando as condições de contorno de cada problema em consideração. Okay? Então eu já devia ter apresentado um nábula 2 para vocês. Bom, mas é só uma anotação. Isso não vai piorar nem ajudar quase nada. Só vamos gastar menos giz escrevendo nábula 2, tá bom? Bom, agora, mais uma última coisa antes da gente entrar no ponto mais difícil do curso, até o momento, porque agora é uma escalada. O curso, ele não tem um máximo local, não, cara. O máximo de dificuldade é o final, cara. A gente está subindo agora, vai ser cada vez mais difícil. O ponto final é a dificuldade máxima de fração. Mas vamos lá. Onde eu estava? Eu estava aqui. A gente precisa falar de uma última coisa antes de atacar as equações, atacar as ondas eletromagnéticas. Que é o seguinte: como é que são essas ondas em 3 dimensões? Tem uma dimensão, tem onda de um lado, onda do outro, aquela solução de D'Alembert. Agora, em 3 dimensões, de repente eu tenho ondas esféricas. Já em 2, eu solto uma pedra no lago, eu vejo o círculo se afastando assim. Eu pego uma régua, balanço assim, eu tenho linhas planas, linhas retas, caminhando. Então começo a ter vários tipos de onda. Em 3 dimensões é a mesma coisa. Eu posso ter ondas tipo esféricas, posso ter ondas planas. E a gente vai trabalhar com o que se chama de ondas planas só. E depois que eu disser o que são ondas planas, eu vou dizer em 5 minutos, nós trabalharemos com ondas planas e harmônicas. E aí vão entrar lá os kx menos ômega b da vida, vão voltar a aparecer aqui. Então, primeiro eu tenho que entender o que são ondas planas. Depois, planas harmônicas é tranquilo, porque a gente já sabe o que é harmônica. Harmônica é uma onda
tem uma frequência só. Ela é um cosseno ou um seno na parada, certo? E aí, sabendo isso, a gente vai pular para as equações de Maxwell e vai falar: será que essas ondas planas e harmônicas nos campos eletromagnéticos elas podem existir? Essa pergunta se traduz em outra pergunta: será que essas expressões que a gente está vendo aí no quadro dos campos eletromagnéticos vão satisfazer as equações de Maxwell? Aí a gente vai testar, vai jogar lá e vai obrigar que satisfaça. Você vai ver quais as restrições que isso vai acontecer. Então vamos falar de ondas planas. Bom, quando a gente diz que uma onda é plana, é esférica, é elíptica, na verdade o que a gente quer dizer é que a frente de onda, que é uma frente de onda plana ou circular, quando você solta uma pedra no lago, você vai dizer que saíram ali ondas circulares. Por que vocês estão dizendo isso? Vocês vão ver umas coisinhas assim, mas vocês vão ver algumas coisas assim, né? Uma ondinha que tem um máximo, tem um pico, depois desce, não é isso? Como se fossem morrinhos que estão caminhando ali na água. Quando você olha e fala assim: me deixe unir todos os pontos que estão no deslocamento máximo para o alto. Aí vocês vão desenhar um círculo. Lá tem outro carinha. Quer dizer, você pode ver máximos e vales, mas quando você pode não só soltar uma pedra, pode ficar balançando assim no pontinho da água e você vai ver ondas circulares saindo. Você chama de circulares porque você vê círculos com os máximos, círculos com os vales. O que você está observando é que o lugar geométrico dos pontos que a onda tem o mesmo valor é um círculo. Por isso que você chama a onda de circular. Então, o nome plano, circular, esférico, cilíndrico, tem a ver com isso, com a frente de onda ser plana, esférica ou cilíndrica. O que é a frente de onda? A frente de onda é o lugar geométrico dos pontos onde a onda tem o mesmo valor. Já a gente vai usar a expressão para onda harmônica, onde a onda tem a mesma fase. Se a onda tiver a mesma fase, se os pontos onde ela tiver a mesma fase for um plano, vai ser uma onda plana. Se for uma esfera, uma superfície esférica, vai ser uma onda esférica, certo? Então isso que vai dar o nome de plano, esférico e tudo mais. Bom, para isso, gente, nós precisamos saber qual é a equação de um plano, para poder identificar se uma onda é plana ou não, tá certo? Então eu tenho aqui os eixos cartesianos, e vamos supor que eu quero o seguinte: eu quero a equação de um plano que seja perpendicular a um certo vetor que eu vou chamar de K-chapéu. Então é perpendicular e passe, por exemplo, por um ponto T0. Então eu estou dizendo para vocês o seguinte: aqui estão meus eixos, tá certo? Então tem X, Y, Z. Eu tenho um ponto P, eu quero que vocês me deem a equação de um plano que passe por esse ponto. Beleza, você imagina um plano passando por aqui. Mas eu quero orientar esse plano. Porque tem infinitos planos que passam por um ponto. Eu quero que passe por esse ponto e seja orientado dessa forma, perpendicular a esse cara. Olha, acaba sendo muito mais simples do que parece a pergunta. A pergunta parece mais difícil, mas ela é trivial. Por quê? Você quer encontrar todos os pontos P que estão nesse plano. Agora, estar nesse plano significa que o vetor que sai de P, de P0 para P, está no plano. E se o plano está orientado perpendicularmente ao K-chapéu, o que eu posso falar sobre esses dois vetores? Eles são perpendiculares. Então, é muito simples. Se eu disser que o ponto P tem vetor posição é, o ponto P0 tem vetor posição é 0, ou seja, x0, y0, z0, xyz. O que eu estou dizendo é isso aqui, ó. R
menos R0, escalar K, chapéu 0. O vetor que sai do P0 para o P, ele é perpendicular ao K-chapéu. Essa é a equação do plano que passa pelo ponto P0 e é perpendicular a K-chapéu. Ou seja, K-chapéu escalar R igual a uma constante, que é K-chapéu escalar R0. Isso que está aqui, gente, no fundo é algo do seguinte tipo: AX mais BY mais CZ, certo? Porque esse vetor posição tem coordenada, componente X, Y, Z. Esse cara tem componente que eu chamei aqui de A, B e C, tá certo? Isso aqui é uma constante. Eu posso passar para cá e escrever assim, ou seja, isso que está aqui é que é a equação de um plano. Isso aqui é a equação de um plano perpendicular ao vetor de componentes A, B e C, tá certo? E se vocês... Bom, aqui tem que tomar cuidado, tá? Quando eu escrever genericamente assim, nem sempre esse cara e esse cara vão ser os componentes de um vetor unitário, tá certo? E aqui eu tenho essa expressão, né? Nessa expressão, esse cara aqui está dizendo o seguinte, que todos os pontos desse plano, eles, quando projetados nessa direção, eles têm sempre o mesmo valor. Porque fazer esse produto escalar aqui é pegar o R0 e multiplicar pelo cosseno do ângulo entre eles. Porque esse cara tem volta 1. Isso que está aqui, gente, basicamente é a distância, basicamente não, é a distância desse plano à origem. Como é que eu calculo a distância desse plano à origem? Eu não pego esse cara e vou até qualquer ponto dele. Distância é furar perpendicularmente o cara. Então eu pegar essa distância, projetar aqui multiplicando pelo corpo. Não é possível dizer esse ponto P parece que já está na posição certinha. Então eu vou botar o ponto P aqui, certo? Para não confundir. Mas quando eu faço esse produto escalar, eu estou projetando esse cara na direção que bate aqui perpendicularmente. Eu estou calculando a distância do plano até esse ponto. Então, quando vocês escrevem dessa forma, isso aqui é a distância do plano até a origem. Tem só um probleminha, isso aqui pode ser negativo. Quando isso for negativo, isso é menos a distância, ou seja, na verdade o módulo disso continua sendo a distância. É que significa que se esse vetor está para lá, se aquele lugar é negativo, esse plano está mais para cá. Mas o que aparece aqui, o módulo que está aqui escrito dessa forma, é a distância desse plano até a origem. Se eu chegar para vocês e escrever uma equação dessa que está aqui, tem que tomar cuidado para não chamar logo isso de distância. Por quê? Porque esse A, B e C não são necessariamente componentes do vetor unitário. Mas eu posso, a partir desse vetor, criar um vetor unitário com a mesma direção, certo?